E alguns que estão dentro dos 150 também vão ser chamados, viu, Samuel? Porque se o teto vai ser 150, um jogador que nessa loucura do Cruzeiro esteja ganhando 120, não vai ganhar próximo ao teto. Também deve ser chamado para dar uma readequada. O Cruzeiro vai precisar ter muito tato neste momento, vai precisar de muita paciência, de muita tranquilidade, porque está falando de dinheiro e de valores e de direitos que os jogadores têm, porque o Cruzeiro está devendo. Então, acho que até o momento, o que a gente tem visto da maioria do elenco do Cruzeiro é uma demonstração de gratidão ao clube, porque são poucos, é o Fabrício Bruno, que teve a justiça, e o Thiago Neves. Né? Nos outros, nada disso ainda. Então, o que a gente escuta de pessoas ligadas aos jogadores, que eles estão aguardando para ver o que o Cruzeiro vai fazer e aguardando essa conversa, e tem que ser isso mesmo. Mas seria muito bom, Samuel, que o Cruzeiro tivesse o seu diretor de futebol para fazer essa transição e conversar com esses empresários. Porque nós tivemos o episódio terrível e lamentável, né, do Fábio Melo, na conversa com a Medioli, no problema que teve do documento. O ideal, se o Cruzeiro realmente quer o Alexandre Matos, ou vai trazer outro diretor, que esse diretor que conheça o mercado, que conheça os empresários, porque o diretor de futebol não é só para contratar, não. No caso, o Cruzeiro precisa do diretor agora, é para resolver esse incêndio, é para sentar com os empresários, é o cara que conhece os empresários, que conhece o mercado, fala, olha... Para tentar trocar jogador. Exatamente, olha, eu tenho aqui o Dedé. Dedé ganha muito, não tem jeito, o Vasco quer, aí vai que o Palmeiras quer, o Matos falou, vem cá, eu preciso de um jogador tal, eu conheço o mercado, eu conheço o empresário, não, eu vou ceder o Dedé aqui, mas você vai me pagar tanto lá no X, ou no ano que vem eu vou pegar... O Alexandre Matos, ele entende muito de mercado. E ele ficou taxado como o cara que comprava todo mundo. Nesse momento, se ele vier, o desafio dele é readequar todo mundo, realocar todo mundo. E vai ter que voltar às origens, né? Porque ele pegou uma época do América. Exato, que aqui não tinha tanto dinheiro e ele montou um bom time no América. Então, mas seria bom, seja o Alexandre Matos ou seja outro, que o Cruzeiro tenha um profissional já do meio da bola para lidar com esses empresários, para fazer essa readequação de salários. Ô, Léo Figueiredo, Samuel Venâncio, eu tenho a impressão que essa vai ser a primeira grande dificuldade, o primeiro grande desafio desse conselho formado no Cruzeiro. Por quê? Os jogadores que o Cruzeiro tem para disputar a temporada de 2020, metade deles foram citados aqui há pouco pelo Samuel, eles estão acima da média. Eu não sei se ela será flexível, pode ser 150, pode ser 180, pode chegar a 200, mas pode chegar também a 120. Isso vai ter que ser muito bem conversado, porque é contrato assinado, registrado. E você falou bem aquilo até que temos repetido. Não pode ser de forma unilateral. Você vai passar a ganhar menos, não. Tem que ser um acordo entre as partes. E às vezes até acordo assinado, acordo registrado, algumas vezes não funciona, o jogador permanece com os direitos. Agora, o Cruzeiro tem um lado bom aí, que fora dessa lista existem bons jogadores para o Cruzeiro começar a utilizar na temporada, se o acordo com esses chamados medalhões ele não chegar de forma conveniente ao Cruzeiro. Esse é um trabalho para o Pedrinho Lourenço, para a diretoria do Cruzeiro, avaliando também qual será o recurso que entrará no caixa do Cruzeiro para o futebol profissional. E o calendário começa a ficar apertado a partir de agora, principalmente com a volta dos jogadores. E logo, já daí a 15, 20 dias, começam as competições. Muitas delas importantes no caso de Copa do Brasil, que tem aí uma premiação especial. O Cruzeiro tem 2 títulos recentes na Copa do Brasil. É um trabalho imenso e essa diretoria que chegou para o Cruzeiro está contando muito com o apoio da torcida, com a participação da torcida. Vai ser lançado aí um plano especial de sócio-torcedor, mas outras providências terão que acompanhar. Tudo isso
em termos de futebol profissional. Porque o torcedor do Cruzeiro, ele está muito interessado no time. O time que vai disputar a Série B, o time que vai ser cobrado para ganhar jogos e subir de volta para a primeira divisão. E até em cima disso que você falou, a gente passou os 20 que estão acima, os 19 que estão abaixo. Os goleiros Vitor Eudes e Vinícius, o lateral direito Everton, o lateral esquerdo Rafael Santos, os zagueiros Kaká, Edu e o Fabrício Bruno, que está na Justiça, os volantes Adriano e Ederson, o meia Maurício, tem um outro meia aqui, o Luiz Fernando, esse veio em 2015 pro Cruzeiro, o contrato dele só se encerra no meio do ano. Ele nunca jogou no Cruzeiro, veio do Campinense na época, tá fora dos planos. O Judivan está de volta, tá abaixo aí desse teto. O garoto Laércio teve pouca chance no final de 2018, foi emprestado no ano passado. O Wellington, atacante, entrou em 2019 em algumas partidas, não sei se fica. O Vinícius Popó, e voltando de empréstimo, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, não deve ser utilizado. Zagueiro Gustavo Risse da mesma forma. Cezinha, um meia, que foi do sub-20, estourou a idade, estava no Palmeiras. E o Marcelo, atacante, entrou em alguns jogos em 2017, depois foi emprestado, esteve por último no Vitória. Então é esse o elenco do Cruzeiro a princípio para este início de 2020. Você falava do Alexandre Matos, Léo Figueiredo. Ele chega no início da semana que vem ao Brasil, está curtindo aí os últimos dias de férias, vai ter uma conversa com o Pedro Lourenço, que aí vai definir. O Matos quer sentir do Cruzeiro qual que é o projeto de reconstrução do clube, onde que ele pode ser útil, e aí essa conversa, ela tende a evoluir. O Alexandre Matos quer muito este recomeço, quer participar deste recomeço do Cruzeiro. O Pedro Lourenço já disse isso várias vezes, então vamos aguardar essa conversa para aí definir o sim ou não, se o Matos volta para o Cruzeiro como diretor de futebol. Que o Matos tenha aí um bom final de férias e que apareça aqui em Belo Horizonte, acompanhado pela Leila Pereira, que é a mulher que deu o talão de cheques da Crefisa, que foi ela que deu possibilidades do Palmeiras fazer contratações. Tá bom, o nosso diretor de futebol, O Alexandre Matos. o Matos, ele tem a ideia, ele indica o jogador, mas quem dá o sim, quem dá o não, quem assina o cheque é a Leila Pereira. Quem sabe? Aqui vai ser o Pedrinho, provavelmente. Porque Palmeiras e Cruzeiro se misturam muito aí através da história. Mas fica o lançado desafio para o Matos, viu, Samuel Venâncio? Ele que se acostumou muito a entregar os cheques, agora ele tem que recolher os cheques. Ele se acostumou a contratar e a fazer o dinheiro girar, agora ele vai ter que segurar o dinheiro. Essa vai ser a nova habilidade dele. Uma notícia que circulou durante a semana é que o Cruzeiro fez uma denúncia e avisou que não ia aceitar o contrato assinado com a Adidas para ela fornecer o material de treinos e jogos do Cruzeiro. E parece que o pessoal da Adidas tem uma reunião marcada aqui em Belo Horizonte para rediscutir esse contrato. O Cruzeiro até chegou a anunciar que fabricaria o seu próprio material esportivo, mas parece que o caminho vai ser diferente. Só que hoje o Internacional mostrou o seu projeto de uniformes para 2020. E sabe quem patrocina? É a Adidas. O contrato tem duração de 3 anos. E o Inter volta a vestir Adidas após 15 anos. A fornecedora entra no lugar da Nike. Os modelos são praticamente iguais aos lançados aqui pelo Cruzeiro. A diferença está na gola redonda da camisa principal e na gola V do segundo uniforme do Internacional. Olha, a Adidas é uma multinacional de grande respeito no mundo esportivo. E seria bom, mesmo nessa situação de Série B, que o Cruzeiro tivesse uma marca forte no seu uniforme. Por isso é que, se o contrato foi mal feito, se houve propina no meio do caminho, se a Adidas reconhecer que errou num primeiro momento e pode dar um conserto na situação, isso
iria valorizar bastante a camisa, o uniforme do Cruzeiro ser patrocinado pela Adidas. Vamos em frente, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Robertinho na ponta da linha conosco, preparador de goleiros do Cruzeiro, para falar sobre esta situação, fica ou sai do clube nesta próxima temporada. É um prazer falar contigo, Robertinho. Oi, Samuel, tudo bom? Sempre um prazer estar falando com você. Muito legal mesmo. Um feliz 2020 para você também e para todos que estão nos ouvindo. Que seja um 2020 de muita saúde, né? De muito trabalho e de conquistas. Então, realmente é muita especulação, muitas conversas sem propósito, né? A verdade é essa. Mas o fato é que no dia 6 de janeiro eu reapresento no Cruzeiro, clube que me recebeu e me acolhe muito bem até hoje, que eu sou funcionário desse clube que gosto tanto. Me apresento e vamos conversar, né, sobre programação de treinamento, de permanência, enfim, todos os assuntos. E daí sim eu poder ter uma posição mais concreta do meu futuro, que nesse momento não é só o meu que está indefinido, é o clube todo que está passando por um processo de reconstrução, e a situação de todo mundo é de um pouco de ansiedade, está indefinido, mas a gente entende o momento do clube, que é um momento difícil. Esperamos aí sentar frente a frente e resolver com muita maturidade, com muita tranquilidade, sempre buscando o melhor para o Cruzeiro e decidir o que for melhor. Robertinho, o núcleo transitório dirigente do Cruzeiro já disse, né? Os jogadores terão um teto salarial, o Cruzeiro vai precisar reduzir gastos, a folha vai ter uma redução muito significativa para essa temporada. E a gente sabe que ao longo dos últimos anos você foi sendo valorizado com reajustes, né, salariais aqui no Cruzeiro. Já teve alguma conversa com alguém no sentido de ficar na próxima temporada, de se reajustar o salário? Enfim, o que você pode falar neste momento sobre a sua permanência no Cruzeiro, Robertinho? Pois é, né, Samuel? Esse é um assunto que não deveria nem ser tratado publicamente, mas vou tentar te responder assim com muita tranquilidade, né? Eu, ao longo dos 10 anos, praticamente, que eu trabalho no Cruzeiro, tudo que eu ganho foi construído ao longo do tempo, né? Através de muito trabalho, através de muito esforço e até mesmo de investimento do meu próprio bolso. Essa é a verdade. De muitos títulos também, né? De muitas vitórias e de muitas conquistas aí, alguns campeonatos mineiros, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, o Fábio em algumas vezes sendo o melhor goleiro da competição, sempre tendo uma posição de destaque assim nas conquistas, nas vitórias, enfim, nos campeonatos. Então eu tive essa valorização por esse motivo, né? Pelo profissional que eu sempre fui. Não vou ficar aqui em cima do muro sendo político. A verdade é que eu ganho isso por merecimento. Eu fiz um trabalho assim diferenciado no Cruzeiro. Prova disso é que o Cruzeiro não contrata goleiro há 10 anos e que o Rafael entra, substituiu o Fábio à altura. Quando nenhum dos dois puderam jogar, jogou o Lucas. E o Lucas foi negociado, o Gabriel Brazão já foi vendido, o Gabriel também vendido. Está surgindo o Vitor Eudes e o Vinícius agora com potencial incrível aí de goleiro. Certeza absoluta que nós temos goleiro por muito tempo e que nós não vamos precisar ir ao mercado buscar goleiro. Nós formamos os nossos goleiros em casa. O Cruzeiro faz goleiro para o Cruzeiro. A gente não faz goleiro para vender ou para negociar. Né? Nós estamos muito contentes com o desempenho dos nossos goleiros. Infelizmente, nós passamos por um ano muito difícil, muito complicado mesmo, e que ninguém queria o rebaixamento, mas infelizmente aconteceu, né? E não é o fim do mundo. Cabe a nós agora, a partir do dia 6, arregaçar as mangas mesmo e trabalhar duro para voltar o Cruzeiro de volta num lugar que ele merece estar e de onde ele nunca deveria ter saído. Então, neste primeiro momento, a gente pode garantir que no dia 6 você se reapresenta normalmente na Toca da Raposa 2, é isso?